Que já estamos, então, em gravação, nesse nosso aqui, nessa interação, né, de perguntas e respostas, e tu tinha acenado, né, Lorita, com uma pergunta, então, com uma colocação. Quando a gente se vê na mente, né, corrigida, né, com a visão do Filho Santo de Deus, a gente olha para as formas, né, e, e para tudo, e a gente sabe que aquilo ali é uma ilusão, né, é a expressão da separação da mente sendo projetada aqui no cinema. Agora, eu estou entendendo melhor a questão do roteiro, sabe? Porque lá no início eu tinha muita dificuldade de aceitar a questão do roteiro, porque eu queria ter todo o controle, né, da situação. Eu ainda estava estudando pelo ele lá há 4 anos atrás, 3 anos. E aí eu queria maior, assim, é porque assim, quando a gente entende essa questão do roteiro, é, fica até mais fácil agora para a gente perdoar. E para a gente soltar o controle, né, Índia? Eu queria mais conversar sobre isso, sabe? Porque agora, olhando para o roteiro, você vê, ele está traçado. Já tem até o final dele, assim, já tem o que já aconteceu, né? Só que no ego, quando a gente entra em contato com isso, há uma dor enorme, né? Porque a gente quer controlar. E agora, nesse lugar, não. Então, eu queria mesmo, era isso, era falar sobre isso. E a questão, né? Porque perdoando, né? Perdoando esse roteiro, a gente vai ter aprendizado, a gente vai deixar de ter aprendizado que antes a gente teria que passar por isso. Né? Então, eu queria saber se isso está correto, se essa colocação está correta, e se o caminho seria esse mesmo. Certo, o roteiro. Tem assim, tem uma coisa que você falou aqui no final, que é bom nós nos atentarmos, que é o seguinte, de fato, né, o roteiro ele já é, como tu disse, né, já está escrito, na verdade, olhando assim de fora para isso aqui tudo ser um sonho, tudo já aconteceu, nós só estamos revivendo mentalmente isso, mas havendo ainda uma crença de separação, e ela ainda está na mente, mesmo que já não acreditamos mais totalmente nela, mas ainda há resquícios dela, ou a gente não conseguiria sequer se imaginar identificada com um ser dentro do roteiro. E aí vem a questão que, de fato, perdoando, baseado nisso que você colocou, que tudo já está escrito, que isso não é nosso ser, isso é uma projeção, é um sonho, então vem o perdão que olha além, que olha para a verdade, e sabe que a verdade, ela não foi alterada, adulterada, ela não foi profanada pelo pensamento de separação. Quando o perdão, então, ele se baseia, né, na aceitação dessa verdade, de fato, coisas que deveriam acontecer no roteiro, tem muitas coisas que sequer precisam mais serem repetidas, porque já foram desfeitas a causa específica daquilo dentro do sonho. Porque como a nossa consciência ainda não, enquanto a consciência não for totalmente abstrata e abrangente da totalidade do conhecimento, enquanto ela for restrita a uma individualidade, ela ainda é parcial e não consegue desfazer o todo do equívoco. Então, por isso que o sonho de perdão é ainda por hora dentro do sonho em coisas específicas. E as coisas específicas, quando são perdoadas, tudo que estava relacionado a isso específico se desmancha também, se desvai também, né? Se desfaz, e aí existe esse rearranjar dentro do sonho, porque o que a mente já não contém mais, ela não consegue projetar. E isso é dentro de um contexto maior, pode ser tanto
na experiência dessa vida ou de outras vidas, entre aspas, isso aqui não é vida, mas nossa consciência pensa que é vida, então não precisam mais acontecer, como o curso fala, né? Um perdão pode encurtar 1000 vidas, ou 2 por 2, 10.000 vidas, enfim, uma forma de dizer o quanto não precisamos repetir esse sonho aqui. Então, isso é muito verdadeiro, isso é muito bem-vindo. Mas a única coisa a se atentar é de que sejamos honestos e que, se fizermos esse perdão baseado na necessidade ou na crença ou na vontade de ganhar um benefício para o ser individual, para o ser que está sonhando aqui ter um sonho melhor, para fortalecer esse ser que é só uma imagem projetada, nós não estamos realmente, então, fazendo uso do perdão para voltarmos a ter consciência do nosso ser real. Então, esse cuidado no sentido de atentar-se de não usar o perdão, porque a própria crença de separação, que é o ego, que tem por único objetivo se perpetuar, se preservar como ser separado, pode muito bem induzir a buscar o perdão, o falso perdão, que a gente diz assim, aquele que faz por fugas das coisas que o roteiro está apresentando, porque está dando realidade, e ao mesmo tempo para melhorar, com o objetivo claro de melhorar a vida desse ser que se imagina ser esse ser separado. Então, é uma questão sempre de quem que sou eu. É isso que nós estamos nos ensinando o tempo todo, seja com o perdão, seja acreditando no sonho. Então, Jesus nos conduz muito a isso de nós nos atentarmos a realmente sermos honestos e colocar se na nossa mente existe esse vício ainda em ser essa individualidade, em querer melhorar esse ser, em colocar isso também para o perdão, também para desfazer. Porque se buscarmos a melhorar o mundo, para melhorar a existência, né, daqui, ela ainda estaria dando a realidade daqui. Mas se buscarmos a mesma coisa como testemunho, quando ela é um efeito, não uma causa, essa melhora do mundo aqui, quando ela é um efeito natural, porque na mente nós reconhecemos a unicidade, quando na mente nós vamos acima e temos assim esse deslumbre ou esse entendimento de que o que Deus criou igual a si, ainda é igual a si. Então, não poderia ser nem esse mundo e nem esse ser individual aqui, a realidade. Isso permite que na jornada do perdão, de fato, muitas coisas se tornam desnecessárias de serem repetidas, mas que no roteiro do ego, estavam aí para ser repetidas. Mesmo porque, né, Ing, querer perdoar dessa forma para benefício aqui na forma ainda é querer controlar a forma, né? Então, assim, ainda é querer controlar o roteiro, né? Então, realmente é um E, caso a ser muito honesto mesmo, né? e esse Mas, controle mas é sinônimo, né, de porque se ainda você quer querer. perdoar, se você quer perdoar para mudar a forma, é porque, na verdade, você ainda está querendo controlar a forma e, na verdade, ainda não foi entendido, né, o propósito. Agora, Ingrid, desculpa, gente, eu vou fazer uma pergunta. E isso ajuda, né, Ingrid, na confiança entender que esse roteiro, que, né, já está independente se for colapsar o tempo ou não, ou se for modificar alguma coisa ou não, independente disso, isso ajuda muito o estudante, o professor que Deus conduziu, né? Professor e estudante ao mesmo tempo, ajuda muito na confiança, né, Ingrid? Porque aí você já sabe que aquilo ali, tudo que você vai viver já está
já foi filmado, já tá pronto. A questão é realmente sair dali e usar agora isso para voltar para a realidade, né? Então, eu acho que isso ajuda muito na confiança, né, de quem está, né, fazendo esse retorno para casa. E outra coisa que eu queria saber era a relação do sonho feliz com, com o treino, né? Porque o sonho feliz ainda é sonho, né? Mas é como se fosse uma testemunha da sua mente, ainda não tem nada a ver. Como é que fica essa questão do treino e do eu não sei se é sonho feliz ou sonhada feliz, mas você Sim, entendeu o que eu sonho quis dizer, feliz, né? mundo real é a mesma coisa. E o treino, na verdade, essa prática de dar-se conta de praticar a visão do Espírito Santo, que é esse perdão verdadeiro que você colocou aí, que é olhar esse mundo. E o sonho feliz, o mundo real, o que, que ele é? É como a mente passa a perceber o mundo depois do mundo perdoado. Porque um mundo culpado, ele nos fere, né? Um mundo culpado, ele dá conforme ele é visto. E se já estou dizendo o mundo é culpado, o que, que a culpa pode dar? Ela só pode testemunhar a favor disso, e aí, aparentemente, o mundo fere o ser, nós passamos a ser vítimas disso. E com a visão do Espírito Santo, que olha acima do campo de batalhas, ou olha de volta para o sonho sem acreditar no sonho, reconhece que tem um pensamento que acredita no sonho, e esse pensamento é entregue para a correção do Espírito Santo. Então, o resultado dessa visão acurada, o resultado dessa visão que aceitou, no instante santo, aceitou o perdão, ela passa a ver o mundo com outros olhos. Ela não vê mais a razão de culpa, ela não vê mais ataque, ela vê expressão de amor ou falta de, ou pedido de amor ao qual ela alcança, ela supre a isso, ou ela vê uma falta de amor que ela pode suprir e dando ela recebe, então é uma oportunidade de saber novamente que isso é amor, ou ela vê expressões de amor. Então, automaticamente a visão passa a ser totalmente oposta da visão que uma mente culpada tem do mundo. E um nome para isso é que essa experiência ainda é sonho, sim, ainda é ilusão, ainda é o mundo projetado do roteiro do ego, porque o Espírito Santo não faz ilusões, ele não projeta ilusões, mas ainda assim ele nos confere uma vista corrigida dessa projeção desse sonho. Então, essa vista corrigida, ela olha para o mundo e ela não vê mais um mundo a ser temido. Ela não vê mais um mundo que fere. Como falei antes, ela vê um mundo que expressa uma oportunidade de expressar a realidade do amor de Deus, mesmo dentro do sonho. Então, alinhando o sonho, ainda sonho, no entanto, sem se opor à realidade do céu, à realidade de Deus, do reino de Deus, porque dentro do amor não há conflito. Então, ela vê nessa visão amorosa. E ela tem, como também falei, né, essa dupla visão assim de detectar onde há uma expressão de amor e também de perceber a falta de amor, que é um pedido de amor, e ela supre, ela estende esse amor, e aí ela tem. Então, esse resultado é o que o curso chama, então, de sonho feliz, de mundo real, que é a maneira de passar aqui dentro, com a mente ainda dentro do sonho, porque a mente não estando ainda totalmente desperta, ela ainda estará consciente de uma individualidade. Então, como é possível permitir-se viver no mundo sem ser do mundo.
Então, viver, mas já com a mentalidade do Espírito Santo, da mente certa, na guiança. E o resultado só pode ser esse sonho feliz, ou esse mundo real, que também será deixado antes de nós deixarmos. Seria assim uma passagem de transição entre o mundo do ego aqui, entre o mundo projetado para ser o posto de Deus e a condição de céu. Porque a condição de céu, a condição de Deus, ela não pode ser alcançada por uma mente que se vê em oposição a Deus. Então, só seres da mesma ordem se comunicam. Não há como a mensagem ou o pensamento de Deus ser recebido por uma mentalidade que se opõe a Deus. O mundo projetado pelo ego, ou pela crença de separação, e a isso nós chamamos de ego, essa crença de separação, ela é o oposto de Deus, ela é totalmente oposta, ela se opõe. E então, uma forma de despertarmos desse mundo de oposição a Deus e voltarmos a lembrar da nossa consciência real, da totalidade, do conhecimento de Deus, essa solução vem do próprio Deus, porque nós jogamos fora isso quando pensamos separação. Para pensar separação, tivemos que jogar fora o conhecimento. Então, agora, quem vai alcançar a nossa consciência, a nossa mente, é o conhecimento. Mas para ele fazer essa transição de percepção para conhecimento, a mente não pode estar em oposição ao conhecimento. E então, esse período de transição é esse mundo daqui totalmente perdoado, totalmente corrigido, e é um período que ele não tem ele é só de transição mesmo. Ele não tem um aspecto de nós o valorizarmos por ele em si, porque em si, ou nós estamos na mente de Deus no conhecimento, ou então na separação, o que nós já nos damos conta que não queremos mais. Então, precisamos dessa transição. Então, é muito bem-vindo, mas a mentalidade, ela não para aí. Então, realmente um intermediário entre onde a consciência individual se encontra e o conhecimento do céu. Então, é necessário transitar por esse caminho para a volta do conhecimento. Mas é um caminho, não é um fim, é um meio. E muito bem-vindo esse meio, porque esse meio já é tão feliz quanto a própria realidade do céu, só não é o conhecimento ainda, porque ainda é sonho, mas é totalmente já bem-vindo, tanto é que Jesus diz, já não há mais diferenças, estando já nesse meio, se ele já é totalmente alinhado ao céu, já não há mais nenhuma aflição na mente, porque ela já não está mais em falta de nada, ela já está ciente do amor de Deus, da luz de Deus, de quem ela é. E a forma, então, de vivermos esse sonho feliz, ou esse mundo real, aqui na ilusão, é através do perdão verdadeiro, o resultado do perdão, porque a mente que perdoa, o resultado, antes do perdão, nós buscamos o perdão, ou entregamos aquilo ao Espírito Santo para o perdão, porque nos afligiu, porque nos trouxe sofrimento, porque nos afetou. Então, obviamente que havia um resultado na nossa mente daquilo que entregamos para o perdão, ao qual nós já não queremos mais, ao qual nos feriu. O perdão, ele desfaz a causa daquilo que feriu, e o resultado não pode ser um nada, não pode ser neutro, porque de fato ali a nossa mente, que é muito real, ela fez isso, então é impossível ser neutro. Então, automaticamente, aonde a dor deixou um lugar, um outro, vou chamar aqui de sentimento, mas é um estado de espírito, vem. E esse estado de espírito é essa alegria desse sonho feliz. Então, é impossível passar pelo perdão e na nossa mente, uma vez desfeito aquilo
que foi perdoado porque permitimos que a razão do Espírito Santo mostrasse o quanto isso era um equívoco, era só um sonho, é impossível isso não causar algo na nossa mente. E esse resultado, ele é muitas vezes descrito como a paz de Deus, ou o reflexo de Deus aqui. Então, ah, é sempre perceptível, é impossível não sentir o efeito da liberação na nossa mente. E esse efeito, de novo, o mundo real, o sonho feliz, é feito desse efeito do perdão. Obrigada. Gente, tem mais alguém que gostaria de trazer um comentário nesse tema ou algum outro assunto? A Miriam, por favor, só abrir o microfone. Ing, a gente Oi. percebe que esse roteiro ele é de culpa, medo e punição, né? É só isso. Mesmo as coisas aparentemente lindas, maravilhosas, elas terminam em culpa, medo e punição. Diante disso que a Lurita trouxe, não tem ordem de dificuldade também. Então, o que parece aqui nesse sonho imenso, terrível, um pesadelo, é a mesma coisa de uma dor na unha, um calo, não é? É alguma coisa insignificante. Porém, é só o Espírito Santo para desfazer, porque quando ela é muito grande, parece muito grande, né? Que não, nem tem nada aqui, nem tem ninguém aqui, que parece muito grande, é só com o Espírito Santo. E é só na confiança. É naquela confiança, assim, sabe? Naquela confiança mesmo, de entrega, de saber que é o caminho, que é a verdade, que é ali que está a paz. Eu sinto isso. Inclusive, eu estava até falando disso hoje, estava comentando com uma amiga minha, porque realmente não tem ordem de dificuldade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E essa confiança, Miriam, como é que tu sentiu? Numa única vez praticando ou em muitas vezes? Como é que é para ti Muitas o vezes. desenvolvimento da confiança? Muitas vezes. E muitas vezes a confiança era pouquinha, sabe? E eu não tinha o resultado que eu tenho quando eu confio plenamente que desse jeito. Não tem outro jeito, é só através do Espírito Santo. Sabe, é só através da voz por Deus. E, eu- e E a paz é imediata. Imediata. Não tem daqui a pouco, ou depois, ou amanhã, na hora que resolver. É imediata. Mas a entrega também tem que ser total. Essa confiança ela tem que ser total. E eu sei muito bem quando eu não confio totalmente. Eu vejo o resultado também imediatamente. e esse ponto que eu te pedi, isso, é claro que precisamos praticar muitas vezes, e eu confirmei isso contigo, pelo seguinte: não é preciso esperar por tragédias para praticar, né? Como não há ordem de dificuldade, como tu bem colocou, Miriam, então, olha o quanto nós podemos, em gentileza, com minúsculas coisas, como tu diz, uma dorzinha na unha, com a coisa, o mais leve desconforto, uma mente atenta a praticar, porque aí ela, estando com a prática, como você bem colocou, gostei dessa colocação, a gente sabe quando a entrega é total. Aprendendo a entregar a confiança dentro de situações, não há ordem de dificuldades, e por isso que aparentemente podem ser menores, quando surgir, se no roteiro do ego estiver uma grande, vai com a mesma confiança, porque a mente já está treinada.
E outra Então, às vezes, coisa ainda. a preguiça de fazer com coisas pequenas não está daí a mente treinada para fazer com coisas grandes, e faz no medo, o que também, só para completar aqui, o que também, se for isso que esteja acontecendo, faça até onde deu, porque Jesus completa o restante por nós. Mas ainda a liberação total é quando nós também pensamos igual a Jesus, que é uma confiança total, que é a confiança, não tem mais, não tem mais nenhuma dúvida dentro de si. E outra coisa, pode, aqui no sonho, continuar tudo do mesmo jeito. Pode não resolver naquele momento. Às vezes ainda demora um pouco para poder as coisas se encaixar, mas mesmo assim a paz vem e a gente tem, né, inspirações para poder estar resolvendo da melhor forma possível. As coisas podem acontecer no sonho da mesma forma, mas a gente descobre que muitas vezes era a nossa percepção sobre essa forma que estava ferindo, e não a forma em si. Às vezes, tanto faz o que esteja acontecendo no sonho, quando a mente está em paz. Então, às vezes, era isso que a Lorita falou, esse querer estar no controle. Quando a gente larga o controle, a gente vê que o sonho nem estava errado, porque tá tudo certo, tanto faz se esse ganha ou aquele, se a situação é A, ou B, ou C, tanto faz no sonho, se a mente está em paz. Porque é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. É igual a Miriam trouxe, é um problemão, é uma unha, na verdade, é tudo igual, tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Só que a questão porque eu tenho pouquíssimo tempo de treino, sabe, Miriam? Agora que eu fui entender isso aí, agora que eu fui, tá? Então, eu estou ainda meio capengando aqui do treino, então eu realmente tenho essa questão, mas aí eu vi a questão do roteiro, e aquilo me ajudou ainda mais a ter confiança, sabe? E, e como que vocês fazem? É só a questão do treino mesmo que vai trazendo mais e mais confiança, porque o que que acontece? Tem vezes que tem uma discussão, tem alguma questão, e que ali naquele momento eu não consigo me lembrar. Ali naquele momento eu acabo caindo no sonho, aí depois eu vou pro perdão, aí vem a culpa de não ter aproveitado aquela oportunidade para treinar, mas ainda assim é uma visão distorcida. E aí, como é que foi para você, que tem mais tempo? Essa questão de treinar no pouco, né? No pouco você fica mais forte no muito, assim, que parece muito e parece pouco, né? Mas na verdade é tudo a mesma coisa. Colocou uma coisa que também, para mim, já pegou muitas vezes nessa jornada de curso, e que pegou menos quando passei a me dar conta, porque, sim, existem momentos ainda que a gente está ciente, às vezes não está ciente, mas está ciente e não quer praticar na hora o perdão, e quando depois bate a culpa, não é uma questão de praticar o perdão lá atrás, porque não foi real, mas a questão, o que me ajudou demais é lembrar que é a culpa, é o caso específico. Eu tenho um novo caso específico, porque o que pega mesmo a mente para ela se identificar dentro do sonho não é as coisas que estão acontecendo, mas é através da culpa, porque é a culpa que traz o medo, que é o alimento do ego. É a culpa que é a grande arma do ego para se perpetuar. Então, não é... o perdão também é sonho, a gente lembrando, né, que é só um roteiro, fica fácil de perdoar. Mas se não quis fazer na hora, como você colocou. E muitas situações, às vezes, está ciente, mas... resbala, tipo assim, não escolheu pela paz, escolheu estar naquele sentimento mesmo. Mas vem uma sensação de culpa depois de que deixou de passar essa oportunidade, não praticou, resbalou de novo, e aí, todas as vezes que isso me acontecia, eu me lembrava que eu tenho agora, e praticava um novo caso específico, não era mais a situação, era a culpa de sentir-se, de sentir que não tinha feito nada, porque, de não ter praticado o perdão sobre a situação, porque a culpa, ela valida
tanto o sonho quanto aquela situação. Então, para mim, sempre me ajudou demais a lembrar disso e olhar de volta para o propósito da culpa, que é de manter separado aqui. E aí, estando ciente disso, sabendo que tem um pensamento de culpa, levando esse pensamento à mentalidade certa do Espírito Santo, largando esse pensamento diante de Deus, diante do altar, diante da luz, e permanecendo em Deus, isso tanto desfazia sempre a culpa, como o acontecimento anterior também já nem havia mais necessidade de perdoar, porque já estava incluso nisso. Então, sempre alertar que, às vezes, o ego gosta de nos manter no passado, através da culpa, a gente vai perdoando o passado e desapercebe-se da culpa. Então, a culpa pega mais do que o fato em si, porque o fato em si é roteiro, é ilusão mesmo, até o próprio o desfazer desse roteiro também é ilusão, mas a culpa tem efeitos muito reais na nossa mente, na nossa percepção. E a culpa, ela é o oposto da percepção do Espírito Santo, né? A percepção da realidade de Deus que nos acompanha no sonho, que é a mentalidade certa. Porque, Ingrid, Oi. agora falando um pouco sobre isso que você falou sobre a culpa, né? É a origem de tudo, né? É a causa da separação, né? Essa consciência fez esse corpo, essa imagem, para se esconder da culpa, né? E o medo veio com a certeza de que houve o erro, que houve o equívoco e que eu vou ser punida por Deus, né? Exato, a culpa, então, fez o fracionamento. A ideia de separação, não havia culpa ainda no céu, então foi por escolha de curiosidade, sei lá, de ter um pensamento impossível e achar que isso era realidade, então, nada demais nisso. Mas, ao acreditar nesse pensamento de separação e dar-se conta que havia, se esse pensamento de separação é real, então separou-se de Deus, então largou da fonte, isso automaticamente já trouxe a culpa, e a culpa causa o medo, a ideia da punição, e aí nós já sabemos o fracionamento da mente em bilhões de consciências, né, de fazer materializar na mente, assim, projetando para fora um mundo, um Big Bang, um mundo de consciências. A origem, sim, é a culpa, mas a culpa, ela é resultado de uma decisão equivocada da mente no primeiro instante da ideia de separação, e esse mesmo pensamento, ele ainda está atual, ele persiste nesse momento de agora, e por isso que o perdão é sempre, o desfazer da culpa é sempre no instante do agora. Não é lá no passado, não é nós nos perdoarmos por termos pensado algo lá atrás. Isso seria dar realidade ainda ao tempo, mas é agora. Então, a culpa, ela aparentemente, na consciência fragmentada, na consciência individual, ela traz como aparente causa uma imagem do passado. Eu penso que fiz algo no passado, né? E isso me traz um sentimento de culpa agora. Mas a culpa, ela é anterior, ela é fora do tempo e espaço, então ela está acima, o anterior a esse tempo e espaço, e ela só permanece agora. É possível ver no passado, porque a mesma decisão por pensar na separação está ainda em aberto, ainda não se aceitou a impossibilidade disso. Como Jesus colocou, o Filho Santo de Deus esqueceu-se de rir disso. Rir no sentido de é impossível deixar de ser parte da fonte, mas isso
a culpa e o medo não permitiram ainda curar essa ideia. Então, a expiação desfaz essa culpa, e aí sim, sem a culpa é possível rir-se, ou seja, largar da crença da separação, e aí a mente está alinhada de novo ao conhecimento, e o próprio conhecimento, a própria mente curada, ela vem a si mesma, elevando a condição de percepção para conhecimento de novo. Mas a culpa, que é o causador do mundo, sim. E ela precisa ser. E aqui na consciência fragmentada, a culpa também parece fragmentada. Parece que cada um tem sua carga de culpa. Mas isso só parece ser assim dentro do sonho, para que nós busquemos aliviar a culpa dentro do sonho, quando na verdade a culpa é anterior a essa percepção individual do sonho. A culpa é no nível da mentalidade, da mente. E enquanto a mente não estiver completa de volta, ela ainda aparentemente vai estar projetando o mundo. Por isso que todas as mentalidades, nós precisamos uns dos outros. Jesus precisa tanto da nossa mentalidade quanto nós precisamos da dele, porque, embora seja um sonho, ainda a expiação, como volta à consciência do céu, ela ainda não aconteceu dentro do sonho. Na realidade já aconteceu na metafísica, mas dentro do sonho, enquanto uma mentalidade ainda, um fragmento do pensamento ainda acreditar na culpa. E isso nos leva a vivenciarmos o perdão a todas as partes, porque é a nós mesmos que estamos perdoando. Nós vendo ao irmão como o Cristo, o vendo além da culpa, vendo a inocência, nós estamos com isso lembrando da realidade da inocência na nossa mente. Então, o perdão, ele sempre se baseia nisso, no quanto o irmão é inocente. E saber que esse roteiro, então, é só uma projeção de um sonho, ajuda a ter motivos para isso, a realmente fazermos isso por convicção. Não, Ingrid, foi tão importante isso que você falou, porque realmente aí você perdoa a cena, mas você sente culpa, ou seja, ainda precisa dar mais um. Você já deu um passo para trás, pede perdão, mas você ainda sente culpa, você dá outro passo para trás. Opa, é aqui de novo, perdão de novo, entendi. Então, porque aquilo surgiu, ou seja, você já se livrou um pouco da ilusão, você já sabe que é ilusão, então você já deu um passo para trás e perdoou, mas às vezes ainda precisa dar outra, porque aí vem a culpa em cima falando que você não perdoou. Você dá outro passo para trás e perdoa a culpa, porque se a ilusão a gente já sabe que é ilusão mesmo, o que a gente está sentindo agora é a culpa, e é ela que precisa ser perdoada. Seria isso, cara. Isso, um passo acima dentro como o perdão é ilusão, ele tem degraus também, então no nível acima, chegar no topo do perdão, que é a culpa. Então, e dando-se conta disso, aqui, né, num pequeno sentimento que pega na gente, de culpa, e indo nisso, é isso que desfaz o todo. Que o ego é muito ardiloso, como tu diz, Lurita. Então, é possível a gente desfazer, né, entregar para perdoar, para o perdão, a situação, o roteiro do sonho, e não se dar por conta do causador, que é esse pensamento da culpa. Então, se isso ficar para hoje, a lição de hoje, fortalecendo em nós, eu acho que nós temos assim já um grande ganho, um grande benefício de nos lembrarmos disso, de olharmos de volta quando aparentemente já praticou o perdão, já viu, já reconheceu que é ilusão,
mas ainda tem um sentimento que te diz que há algo, e esse sentimento, às vezes, é a culpa, e a culpa é resultado do mesmo desejo de separação de Deus, que dentro da metafísica, assim, dentro do sonho, parece que aconteceu lá no primórdio do mundo, lá no surgimento da separação. E, na verdade, a mesma decisão está acontecendo ainda agora, e dando-se conta disso. E o Espírito Santo, sendo a nossa mente corrigida, nós podemos sim e devemos voltar então o nosso pensamento aceitando ao Espírito Santo como sendo a nossa realidade. Isso desfaz a culpa. Acho que fica isso então da lição, acho que é trazida para nossas perguntas e respostas de hoje. Obrigada. Gente, mas alguém quer trazer algum assunto? Ou ficamos nisso? Que eu gosto, às vezes, de ficar quando a gente tem um pensamento, e ficar nesse pensamento e praticá-lo, porque a ideia nossa, nós não estaríamos aqui se não quiséssemos, de fato, praticar isso. Então, vou encerrando aqui a nossa gravação, e toda a gratidão a Deus, porque não acreditou no nosso sonho, e em sua resposta nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, que nos traz na nossa mente sonhadora a possibilidade ou a certeza de despertarmos pela nossa decisão de assim o fazermos. Gratidão a isso.